de ouvirmos então os dois gurus das instituições internacionais, vamos ouvir a doutora Clarice, que nos vai falar sobre como é que o Brasil está conduzindo as suas escolhas para poupar o dinheiro público que é gasto em saúde. A doutora Clarice vai nos falar sobre a tecnologia e os medicamentos em saúde no Brasil. Muito obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Eu tenho uma oportunidade eventual de estar hoje com vocês na substituição do nosso secretário, Dr. Carlos Gadelha. Eu sou uma sanitarista da velha guarda, uma dinossauro da saúde pública. E em 1975, quando eu me formei em medicina, eu fui capturada pelo lema maravilhoso, fantástico, de Alma Ata, de saúde para todos, no ano 2000, que provavelmente capturou muitos de vocês para estarem hoje ainda trabalhando firmes, né, na atenção básica. Então, a atenção básica é, como todos falaram aqui ontem, né, na abertura, é o ordenador do sistema. Só que ele está dentro de um mundo em transformação. Então, por uma situação do destino, eu participei durante muito tempo na Anvisa, trabalhei muito tempo em pesquisa clínica, em avaliação de medicamentos, entender como o processo produtivo da saúde faz a inovação, vende a inovação, empurra a inovação e como isso afeta os nossos sistemas profundamente. Afeta profundamente a quantidade ou a percentagem de recursos que vai ser alocado para pessoal, para cuidado ou para a tecnologia. Então, dentre os vários desafios que os nossos colegas já colocaram, elencaram, eu gostaria de puxar esse assunto que ainda não foi falado muito aqui, que é o da tecnologia e como ela, partindo do mundo real, né, como a gente poderia trabalhar para oportunizar situações econômicas, de produção, de desenvolvimento dentro de um país, que é essa principalmente a missão da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos dentro do Ministério da Saúde. Então, eu, uma médica sanitarista, nosso secretário, um economista, que por certeza poderia argumentar esses sistemas todos de investimento, de dinheiro, valores e tal, e tabelas e tudo, a minha apresentação é simples, sem nenhuma tabela especial, justamente para a gente poder refletir nessa concepção. Então, eu botei uma imagem que, muitas vezes, nós temos um jardim para cuidar, e a gente, muitas vezes, esquece que podem existir ameaças importantes e que podem, talvez, se transformar em oportunidades no futuro. Nós, como sanitaristas, pensamos em sistemas públicos de saúde como uma oportunidade de uma população inteira ter mais saúde, uma população ter mais disposição para o trabalho, para crescer, para se desenvolver, para estudar, para desenvolver o potencial humano que cada um tem. A gente sabe que um país que não tem a saúde, ele tem fracas chances de desenvolvimento. Então, temos visto continentes assolados pela tuberculose, pela AIDS, pela malária. Como é possível trabalhar e produzir num sistema ou numa condição de patologia, de doença como esta? Então, para nós, eu não vou falar em termos da saúde da pessoa, de uma pessoa, mas vou trabalhar com o conceito da saúde no nível do país, e como ele é importante para o desenvolvimento desse país que quer crescer, quer aparecer, quer ter uma vida boa para todos os seus cidadãos. Nós, da primeira geração de sanitaristas, construímos o problema do envelhecimento. Graças a nós, que reduzimos a mortalidade infantil, que reduzimos a quantidade de doenças infecto-contagiosas. No meu tempo de infectologista, a gente via a morte por sarampo, as pencas, morria crianças como moscas, né? Devido a uma doença totalmente controlável hoje em dia. Então, graças a todo esse esforço que o Brasil tem feito, nós ganhamos o bônus de envelhecer, ganhamos o bônus de ter mais vida, mas também queremos agora ter o bônus e o direito de escolher uma velhice sadia, uma velhice com qualidade
Então, é um problema bom, é um problema do desenvolvimento. Eu vou tentar lidar com esse negócio aqui. Alguém pode me ajudar a passar? Pode passar o próximo? Isso. Então, eu gostaria de falar com vocês, basicamente, das ameaças que podem nos matar nesses sistemas. Principalmente se a gente não considerar as mudanças que o mundo teve nesses últimos 30 anos. Quem não considera globalização, a força do capital, a importância do negócio da saúde no mundo, que movimenta pelo menos $1 trilhão por ano. Quem não considerar esses fatos vai estar com uma análise limitada. Não vai entender por que a assistência primária à saúde ou básica não se desenvolve. Nós somos contra a corrente, sempre seremos. Não há como pensar de outra forma. Então, desconsiderar isso, fingir que esse lado não existe, fechar os olhos para ver se, quando a gente abrir o olho de novo, a ameaça passou, a ameaça não vai passar. Então, primeiro ponto, tecnologia e cuidado. Esta ideia tem batido forte na cabeça das pessoas, que tecnologia é cuidado. E tecnologia não é cuidado. O cuidado pode se auxiliar, pode ser ajudado por uma tecnologia, às vezes, mas nunca você consegue prescindir do cuidado. Nós provavelmente vamos analisar, nos próximos dias, um medicamento que ajuda a cicatrização do pé do diabético. Quem é médico, quem é enfermeiro, sabe a dificuldade que é tratar uma ferida crônica de um pé de um diabético. A necessidade de repetidas intervenções, úlceras mal cheirosas, dificuldades de todo tipo para tentar conseguir uma cicatrização de uma úlcera de um pé de um diabético. Só que só se dá valor à tecnologia que eu vou empregar, à novidade, à inovação. Mas sem o cuidado, sem a limpeza, sem o procedimento cirúrgico, sem o procedimento de enfermagem, aquela tecnologia é inócua. Então, se a gente não entender isso, botar isso bem direitinho dentro da cabeça da gente, que cuidado é muito, muito, muito maior do que tecnologia, a gente vai cometer o engano de achar que comprou tecnologia, resolveu todos esses problemas que desde domingo temos ouvido falar: articulação, dificuldades, linha de cuidado, como é que o paciente recebe, no momento oportuno, as intervenções necessárias para a recuperação da saúde dele ou para a promoção da saúde dele. Então, este ponto é fundamental. Nós temos que entender para que a gente quer essa tecnologia, para quem que ela se aplica. Sempre que um produto novo entra, dá a impressão que serve para todo mundo. Sai na capa da revista Veja, já dizendo que aquele medicamento que foi desenhado e foi estudado só para diabetes pode ser usado para emagrecer. Se você quiser reduzir um pouco a sua gordura abdominal, talvez isso possa servir para você. E sai na primeira capa, sai na capa das revistas, sai nas matérias. E isso está no nosso dia a dia e no imaginário das pessoas. Não é só o que nós precisamos que a gente exige no direito à saúde, na justiça, nas liminares, é também o que a gente deseja, ou que a gente foi enganado a pensar que precisamos. Então, é muito importante que a gente tenha um entendimento, essa tecnologia é para quê? É para quem? E precisa do quê para ser instalada? Eu vou contar para vocês que a tecnologia, basicamente, ela produz iniquidade. Naturalmente, se a gente deixar ela fazer o caminho dela, ela produz iniquidade. Porque ela se acumula nos locais onde já existe muita tecnologia embarcada em exames, hospitais, serviços. Então, ela precisa ser regulada, porque, senão, a saúde, a contribuição dos pobres vai ajudar, vai patrocinar, vai subsidiar a saúde dos ricos. Isso daí é completamente inverso do que a gente sempre pensou e sempre preconizou na saúde pública. Então, entender que cada desenvolvimento, cada país, cada sistema de saúde tem o seu desenvolvimento e, para esse desenvolvimento, existe uma tecnologia adequada. E existem tecnologias muito inadequadas.
que podem ser excelentes em países de primeiro mundo, mas que, às vezes, não se adaptam a condições de países como o Brasil, América Latina, grande parte dela. Então, a tecnologia pode ser um problema, pode ser uma solução, depende como nós vamos encarar, como nós vamos trabalhar esse conceito de tecnologia dentro dos sistemas de saúde. Como eu disse, esse negócio grande de $1 trilhão não para. Eu não vi nenhum representante de empresas nesse congresso. E eu conto para vocês que eu estou absolutamente espantada com isso. Há 1 ano e meio, eu estou nesse cargo, né, trabalhando na Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS. Aonde eu vou, eu encontro representantes da indústria na primeira fila, para ver o que a gente fala, ver como a gente fala, ver o que pode fazer para levar o seu produto para dentro do SUS. Essa é a ideia, né? Nós, como um país que andou muito tempo numa ditadura, nós sonhamos muito tempo por ter acesso a tecnologias. Durante muito tempo, a gente pensava, quando é que nós vamos ter acesso a coisas aqui? O país meio que estava fechado para o mundo. Quando abriu, abriu de vez. E nós estamos recebendo a tecnologia quase em tempo real com outros países. Então, é lançado no mundo, está lançado no Brasil também, em meses. Nós tínhamos já demanda de judicialização para inibidores de protease para tratamento da hepatite C, 2 meses antes do medicamento ser registrado na Anvisa. Por aí vocês veem como, se nós temos problemas de articulação, como não há problemas de articulação em relação ao sistema produtivo, a Big Pharma de medicamentos no mundo todo. E a gente tem que entender que propaganda não é informação fidedigna, e a gente precisa construir informação que seja balizada, equilibrada, e que mostre realmente os benefícios e os riscos de uma tecnologia e para quem ela serve e para quem ela não serve. Então, essa é a contribuição que a gente pode fazer para... Próximo, por favor. Acho que não sei se ele está dormindo. Não. Então, entender que essas tecnologias vieram para ficar é um bom ponto para a gente partir. Esta é a realidade. Não adianta a gente pensar que isso não acontece. Mesmo que elas consumam os recursos, mesmo que elas tragam resultados modestos, e muitas vezes trazem resultados modestos, mesmo que elas desestabilizem os nossos sistemas de saúde, mesmo que elas dilapidem as divisas, mesmo que elas causem eventos adversos, e causam, né? Mesmo que elas empobreçam os países, adoeçam as populações, elas vieram para ficar. Então, cabe a nós construir um sistema que possa incluir esse fato, incluir esse dado, né? E estarmos preparados para conter o ataque e escolher da tecnologia o que mais nos ajuda. É como você ir a um supermercado, tem tudo lá, né? Você pode comprar o que quiser. Você deve escolher coisas que são compras racionais para a sua família, para a sua saúde, para a saúde dos seus filhos. Mas está tudo lá, tem muita porcaria lá. Mais ou menos isso é o mercado de tecnologias, está tudo lá. Nós temos que escolher aquelas que nos ajudam. Pode passar o próximo. Então, o jogo, afinal, vai ser esse, eu penso, que nós temos que tentar minimizar os danos da tecnologia mal empregada e identificar oportunidades em que ela pode ser útil. E entender que regular a comercialização, que é o que a Anvisa faz no Brasil, e que as agências tipo o FDA ou EMA fazem nos Estados Unidos e na Europa, isto não é regular para incorporar. Regular para comercializar exige estudos de eficácia e segurança, geralmente estudos de curto prazo, estudos que provam que o medicamento tem alguma viabilidade para fazer um benefício, mas não quer dizer que foram estudados todos os fatores necessários para que eu julgue que uma determinada tecnologia deve ou não ser incorporada ao meu sistema público de saúde, ou ao meu hospital, ou à minha secretaria de saúde. A gente está recomendando que seja feita uma análise em 360 graus. A gente procure ver todos os lados da questão. Procurar ver o lado do doente. É muito importante ver isso, né?
procurar ver o lado da sociedade, porque cada vez que você emprega dinheiro em uma coisa, você tem um custo de oportunidade, você perde oportunidades de investir em outras coisas, né? É importante ver, para a logística do sistema de saúde, se ela é uma tecnologia amigável. Vai ser muito difícil os nossos 300 mil médicos do Brasil entenderem como usar essa tecnologia ou como prescrever. Vai ser muito difícil as equipes de saúde entenderem ou aprenderem a usar essa nova tecnologia. A gente sabe que curvas de aprendizado levam a erros no começo, né? Sempre que a gente troca o jeito de fazer um procedimento, uma nova tecnologia para qualquer coisa, nós incluímos um risco maior de eventos adversos devido ao aprendizado, que é complicado, a gente sabe disso. Temos que ver também se essa incorporação, traz alguma vantagem para a economia nacional. Nós vamos ter mais empregos com isso? Nós vamos produzir coisas aqui? Nós vamos aumentar a renda da nossa população? Nós vamos aumentar o conhecimento da nossa população sobre saúde ou sobre ciência em saúde, né? Se você conseguir ver todas essas externalidades, talvez valha a pena incluir determinada tecnologia, às vezes muito cara, no bruto, mas que no totum ele pode ter uma vantagem e, portanto, vale a pena como oportunidade. Eu quero lembrar aqui a importância da introdução dos novos produtos feitos à base de engenharia genética, os biológicos, né? Cada vez que a gente aprende a fazer uma nova forma de tratar, a Big Pharma dá mais um passo e inventa uma novidade, né? Então, nós não sabemos fazer biológico. Eu imagino que os países da América Latina, os países em desenvolvimento, também não sabem fazer biológicos. Nós não sabemos fazer isso. Se quisermos, vamos ter que comprar ao preço que ele custa, né? R$10.000 uma ampola, 50 a 100 mil reais um tratamento por um ano. É esse o preço, a ordem de preço, né, de medicamentos desse tipo. Nós temos que aprender a fazer isso. Então, é uma oportunidade fazer uma parceria público-privada para transferência de tecnologia, de conhecimento a respeito dessas coisas. Então, tudo é negócio. Tem que se pensar no negócio como um todo, né? É importante que a gente pense que, neste jogo, nós não podemos estar sozinhos, porque, senão, o judiciário passa a ser nosso inimigo, a própria sociedade passa a ser nossa inimiga, que vê o SUS como um sistema de saúde para pobres, que não dá tudo o que as pessoas precisam e, portanto, não vamos investir nesse sistema que é para os desvalidos, que é para os excluídos, né? A gente já está tendo alguma solidariedade com eles, já estamos dando aí 3,5% do PIB, está bom demais, né? Já que o sistema não é para mim, o sistema é para os outros. A solidariedade não existe nessa forma bruta como a gente gostaria que ela existisse, infelizmente. Então, como conseguir credibilidade para um sistema de saúde que quer ser um sistema de saúde de todos? Como mostrar que realmente a atenção básica é a melhor opção? Não é a opção mais barata, ou não é a opção mais custo-efetiva, é a melhor opção de ver o sujeito como um todo, e não ver o sujeito retalhado como vai no ortopedista para ver o dedão, vai no médico clínico para ver a pressão, vai no... né? Como é hoje. O idoso vai a 10 médicos diferentes, tem 10 receitas diferentes e fica louco com toda aquela prescrição que ele tem que fazer. Então, articular com os parceiros é fundamental, mostrar as razões, a transparência do porquê estamos incorporando ou não estamos incorporando determinada tecnologia e quais as externalidades, quais as vantagens e as desvantagens, quais os nichos de benefício e quais os riscos que a gente tem que superar. Próximo, por favor. Como é que as pesquisas clínicas, então, entram nesse jogo? Então, as pesquisas clínicas, hoje em dia, os estudos pivotais de fase 3, a maioria, 100% quase, 90%, patrocinados pelas empresas, são a ferramenta importante para conseguir o registro do produto nos países.
essa é a função da pesquisa clínica, a grande quantidade de pesquisa clínica patrocinada que a gente vê acontecendo também no Brasil, nos nossos hospitais universitários, nos nossos estados. A gente vê isso. É importante reunir um número de pacientes para ser testados os medicamentos, para garantir que ele tem eficácia e segurança mínima para ser incluído no comércio, para ser vendido à população. Isso não quer dizer que ele deva ser incorporado para um sistema único de saúde, um sistema público de país qualquer. É muito importante nesse jogo que a gente entenda que a pesquisa tem objetivos mínimos. Ela quer provar que o medicamento dela não é pior do que o que já está no mercado. Ela quer provar que o medicamento dela é um pouco melhor do que não fazer nada, que significa dar placebo. Então, veja que os benefícios pretendidos são pequenos. E os benefícios efetivamente conseguidos na prática costumam ser menores ainda. Porque não existe mais uma penicilina, né? Não existe mais uma invenção, como foi, fantasticamente, né, a penicilina para a pneumonia, que curava 90 e tantos % dos casos. Isso não existe mais. Você vai encontrar medicamentos com benefícios marginais, riscos e custos altos. E aí é que a gente tem que pensar como fazer. Você vai ver, por exemplo, para que doenças eles aplicam esses medicamentos? Sempre para doenças crônicas, porque a clientela não morre e vira um cliente fidelizado. Eu tenho pacientes recebendo medicamentos o resto da vida, 30 anos, sei lá, né? Então, este é o lance. Não se faz mais quase antibióticos. Nós, os infectologistas, estamos assustados, porque não tem muito mais antibiótico sendo feito ou sendo inovação nessa área. Mas tem muita coisa para doença crônica, diabetes, hipertensão, câncer, medicamentos, repito, com benefícios marginais. Algum benefício pequeno. Recentemente, o Ministério da Saúde e a Conitec aprovou a incorporação de um medicamento chamado trastuzumab para o câncer de mama. Ele também tem benefícios modestos. Sinto falar, eu, mulher, também tenho medo de câncer, como todos, né? Como todos que têm mama têm medo de câncer nesse mundo, de tão assustados que estamos com toda esse terrorismo mesmo, propagandístico, que a gente é bombardeado todo dia. Foi, talvez, a coisa mais comentada numa semana inteira. A mídia, entrevistas. Nós recebemos buquês de flores da Associação dos Defensores Públicos. Tamanha quantidade de ações judiciais para o trastuzumab que existia. Aí eu te pergunto, era um uso racional o proposto? Não, não era um uso racional. Era para qualquer mulher que tivesse câncer de mama. A gente sabe que só um grupo delas tem a forma genética que seria beneficiada, talvez 20%. Era para todos os estádios da doença, nas ações judiciais, sim, até para o estádio terminal, que não resulta em grande vantagem. A mulher sofre mais alguns 2 ou 3 meses de vida, com péssima qualidade, numa fase terminal. E a gente não... E a ação judicial dava indiferentemente para todo mundo. Quando a gente ia ver os casos que estavam sendo parte da ação judicial, você via mulheres que não tinham recebido sequer a cirurgia ainda, estavam esperando o medicamento pela via da justiça, que não tinham recebido radioterapia, ou seja, o tratamento global não tinha sido feito. Por quê? Para tudo, vamos conseguir primeiro o trastuzumab. Quer dizer, não tem o menor sentido uma situação dessa. Então, vamos tentar reduzir o problema. Vamos ver para que aquela tecnologia serve, qual a melhor indicação dela, e vamos, então, fazer um protocolo de uso que possa ajudar no uso racional. A maioria dessas tecnologias, a gente consegue analisar em bloco, usando sistemas de análise indireta, porque quase todos eles usam o mesmo sistema de pesquisa, o mesmo protocolo de pesquisa, baseado nos mesmos indicadores de resultados. Então, é possível fazer uma comparação indireta, porque eles nunca se comparam entre si. Cada empresa produz o seu medicamento inovador,
pelo menos 8 ou 9 empresas, cada uma tem um biológico para artrite reumatoide, considerado um biológico inovador, só que ele é um anti-TNF igual a qualquer um, e o preço é de inovador. O preço cada um põe onde quer, nas alturas. E a gente ficaria numa situação bastante fragilizada de não poder jogar a competição no mesmo nicho para a mesma doença. De verdade, eles fazem o mesmo benefício. Eles melhoram 50% das articulações de 50% dos pacientes. Nada mais que isso, não tão forte assim, né? E é inferior ao tratamento convencional, normal, com as drogas modificadoras da doença que a gente está acostumado a ver. Então, veja, é um benefício para alguns pacientes, sim, mas não é um benefício total, uma coisa que valha o custo que ele tem. Então, é importante, além de trabalhar na incorporação com a análise indireta dessas múltiplas tecnologias por mesmo locus da doença, porque os locus são os mesmos, é artrite, câncer de mama, câncer disso, câncer daquilo outro. Quer dizer, não tem muita novidade. Hipertensão, diabetes, varia ali, né? A gente também poder desenvolver pesquisas clínicas de efetividade. Uma vez incorporado, conseguir medir o benefício que realmente, na prática, as mulheres brasileiras estão tendo com esse uso do trastuzumab, dentro de um protocolo clínico, dentro de uma condução correta, quanto realmente reduz a mortalidade, quanto realmente reduz a chance ou o risco de ter uma recaída ou, né, a doença retornar. Isso que nós queremos saber na prática, se os valores modestos que foram encontrados na pesquisa, se pelo menos eles continuam existindo na prática, na efetividade do produto. Pode passar o próximo. E a gente acha que é possível ser um país consumidor consciente, né? Então, como ser... A gente tem que moderar essa mania de querer comprar tudo, a mania fashion de querer ter tudo, né? A gente aposta que é possível ser um país que consuma de forma consciente. Então, avaliando essas evidências para incorporar eficácia comparada, segurança, custo e efetividade e aplicabilidade no sistema. A gente viu já muita coisa errada acontecendo com tecnologia mal empregada. O evento adverso, o risco pode ser realmente muito grande. Identificar essas alternativas terapêuticas mais vantajosas é importante. Tentar juntar medicamentos no mesmo bloco. Embora eles se achem, cada empresa acha que o seu é maravilhoso e diferente, a gente sabe que eles funcionam de forma parecida nos mesmos locos da doença e, portanto, poderiam ser alternativas terapêuticas. Não similares, porque em biológica é difícil falar nisso, mas alternativas para esses nichos. Nós temos que trabalhar com protocolos de uso e quebrar a desconfiança de que um protocolo significa economia, que a gente está querendo só reduzir o custo. A gente tem que ter razões científicas embasadas para mostrar que não deve usar nesse tipo de mulher e deve usar naquele outro, não deve usar nesse tipo de diabético e deve usar no outro, para que os profissionais de saúde acreditem. Porque enganaram a gente muito tempo. A ditadura sempre é um regime que passa o tempo todo enganando a gente. Então, a geração seguinte fica muito escaldada, né? E é difícil acreditar, depois que você foi preso, torturado, sumiram com seus amigos, né? Um monte de coisa aconteceu, é difícil você continuar com aquela candura inicial. Então, mas a gente precisa voltar a ter isso, e é por isso que a gente está baseando tanto o nosso processo em transparência, divulgação, mostrar tudo o que a gente faz no site do Ministério, para que vocês possam ler os motivos pelo sim e pelo não, as consultas públicas, o que o pessoal falou e como nós compilamos isso, para que fique mais transparente esse processo. Pode passar o próximo. Aí vem uma pergunta que todo lugar que eu vou, que tem empresa, eles me perguntam: qual vai ser o limite de custo-efetividade que o Brasil vai aceitar? Né? Os economistas querem fazer as contas sobre os estudos de custo-efetividade, e eles querem saber qual é o limite que nós vamos aceitar. Países desenvolvidos aceitam
valores arbitrários. Escolheram, determinou-se, sei lá, 50 mil dólares para cá, 25 mil libras para lá, ou 30 mil libras, sei lá. E esse seria o limite de para um tratamento ser custo efetivo, que quer dizer um tratamento que consegue ganhar 1 ano de vida ajustado à qualidade para a pessoa que usa, né? Esse é o conceito. Então, nós não temos definição ainda no Brasil para isso, até porque fazer um quali brasileiro, ou seja, ajustar a qualidade de vida à cultura do brasileiro, é um trabalho que ainda está em desenvolvimento. Nós não sabemos se o nosso paciente prefere morrer a ficar deficiente ou ele topa ficar deficiente. Depende muito, né? Depende da cultura, depende do trabalho, se é mais braçal ou mais intelectual. Uma perda física, às vezes, é fatal para um trabalhador braçal. Para ele, é liquidar a vida, né? Então, nós não sabemos ainda quais são as preferências dos brasileiros. Estamos fazendo um estudo sobre isso em várias capitais, 5 regiões, para estudar quais as preferências do brasileiro em relação à saúde, do que ele abriria mão, o que ele consideraria qualidade ou não qualidade de vida, né? Mas nós também ainda não fixamos esse limite, o limite que a gente vai pagar, o limite que a sociedade brasileira está apta ou disposta a pagar por 1 ano de vida salvo ajustado à qualidade. Isso não foi definido ainda. A OMS sugere qualquer coisa entre 1 e 3 PIBs, né? O Produto Interno Bruto, por ano, per capita. Então, no Brasil, seria por volta de R$21 mil, mais ou menos, o Produto Interno Bruto per capita. Então, a gente aceitaria tratar, via regra da OMS, tratamentos até R$60 mil por paciente para ganhar 1 ano de vida. Mas eu sugiro até uma mudança sobre isso, porque os países aplicam diferentemente na saúde. E a gente sabe que a tecnologia, ela canibaliza o cuidado, ela canibaliza os recursos que são disponíveis para as equipes de saúde, para remunerar, para dar infraestrutura, para isso tudo. Então, a nossa sugestão é que seja também um PIB adaptado, ajustado ao percentual que o Brasil gasta em saúde em relação aos países de primeiro mundo. Nós sabemos que a gente gasta muito menos, como bem o Jack nos mostrou, muito menos que outros países nessa divisão do que a gente vai para a saúde, o que vai para a educação, o que vai para o transporte e por aí assim afora. Então, a gente tem que pensar, um endereçamento para toda a sociedade, qual será o valor desse 1 ano de vida ajustado à qualidade que o Brasil deverá assumir nos próximos anos. Pode passar o próximo. Então, seria possível um país vir a ser um produtor de tecnologia? Então, é uma pergunta que a gente precisa saber. Nós conseguimos produzir para nós mesmos? A gente consegue produzir para a sustentabilidade? Tem um monte de nichos importantes de medicamentos convencionais ótimos que estão sendo descontinuados, posso dizer assim, sua produção, pela grande indústria farmacêutica, porque não há interesse em vender coisas que custam reais. Nós queremos que custe milhares de reais, senão não vale, né? Não vamos investir nisso. Não tem mais patente. Então, todo esta base do tratamento, que ainda é convencional, não é de jeito nenhum um medicamento biológico, é um medicamento ainda convencional. Como a gente faz para dar sustentabilidade ao país na produção de vacinas, na produção de medicamentos gerais, para antibióticos, anti-inflamatórios, antirreumáticos, tudo que é preciso para que um sistema único de saúde tenha sustentabilidade e não precise comprar em dólar. Porque quando compra em dólar é complicado. O dólar flutua, a gente diminui a compra. É o jeito, né? Se o dólar, que já custou R$4 para $1, nós tínhamos que dividir a nossa compra pela metade. Agora ela custa R$2, né? R$2 para $1. E assim vai. Então, é importante que a gente tenha uma indústria nacional forte, produzindo essas coisas que o Brasil precisa. E acreditem, muitos países, ou talvez boa parte da população mundial, não é país de primeiro mundo. É país, a população é país emergente, é país em desenvolvimento. Então, tem um mercado muito grande para esse tipo de produtos.
produtos que são adaptados a uma situação de saúde como a nossa, de iniquidade, de lugares de muita pobreza, de lugares muito distantes, de testes diagnósticos que possam ser mais fáceis para fazer lá, de aparelhos que possam ter mobilidade, de telemedicina, e toda essa área é importante que a gente consiga desenvolver. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é possível a gente competir na inovação de ponta? É uma coisa complicada, porque as patentes trancam essas informações de forma hermética. Então, é muito difícil que se entregue voluntariamente esse tipo de informação, que é ouro puro, né, para as populações dos países em desenvolvimento. Eu não estou querendo acreditar em Papai Noel hoje. Pode passar o próximo. E o que nós, então, estamos fazendo em relação a isso? Em relação à tecnologia. O primeiro ponto é uma incorporação, como eu disse, regulada e em base legal. A gente tem lei, tem decreto, todo um arcabouço legal para dizer assim, olha, é um processo incontestável do ponto de vista da justiça e do ponto de vista da ciência. E nós vamos incorporar isto e não incorporar aquilo, e vamos dar transparência a esse processo. Nós estamos monitorando o horizonte tecnológico em parceria com a Anvisa e com outras agências internacionais para saber que novos medicamentos estão vindo por aí, que novas tecnologias caras estão vindo e podem, eventualmente, ser ou oportunidade ou ameaça para o sistema. Nós estamos procurando fazer prospecção de oportunidades para essas parcerias público-privadas com a indústria nacional. Isso daí é uma missão clara da nossa secretaria, fomentar essas parcerias com empresas privadas. Nós estamos, atualmente, com 34 parcerias para desenvolvimento de produtos biológicos, produtos importantes, vacinas, produtos para câncer, coisas que nós não sabemos fazer ainda. Negociação de preço até o último, negociar mesmo, com força, todos os preços para a entrada no SUS. Existem preços para comercializar uma ampola e existem preços que podem ser bastante reduzidos quando você pensa numa quantidade de compra governamental para 190 milhões de habitantes, que é o que o Brasil faz. Então, o DAF trabalha muito nessa área das compras. A racionalização do uso. Se você deixar, como eu falei, vai se usar para tudo uma coisa que não é indicada para isso. Então, a racionalização do uso é boa para a economia, é muito boa para o paciente que não sofre os eventos adversos que ele sofreria. A disponibilização de medicamentos prioritários nas farmácias, existe todo um movimento para farmácias do SUS, como vocês sabem, e trabalhar com a pesquisa em saúde para confirmar ou não confirmar as efetividades dos produtos que a gente incorpora. Pode passar, acho que é o último. Então, a SCTI, então, comanda essas 4 áreas, cada área está num departamento, a incorporação está no departamento da Conitec, a produção nacional está com o DECIS, a negociação de preços está basicamente com o DECIS, mas também com o DAF, a compra centralizada, a distribuição e o uso racional está com o DAF. O DAF é a assistência farmacêutica, o DECIS é a área de produção, a Conitec é a incorporação e a negociação de preço também com o DECIS. Pode passar o próximo. Então, a tecnologia em saúde, para terminar, tem que ser fortemente regulada no nosso ponto de vista, não só no Brasil, mas em países em desenvolvimento que disponham de sistemas públicos universais de saúde. O direito à vida e à saúde pode ser usado para legitimar oferta de tudo para todos. Extrapolando, inclusive, a capacidade de investimento dos países, trazendo iniquidade e desorganização aos sistemas de saúde e sucateamento da atenção básica, que deveria ser o ordenador, principalmente, do sistema. A articulação com os países da América Latina tem sido uma estratégia importante para desenvolver esta avaliação com base em evidências, com base no uso racional, né, e que seja loco referenciada. A gente escuta notícias de que vamos criar uma agência de incorporação mundial para resolver esse problema de buscar evidências, ver o que é custo efetivo. Isso não interessa aos países que estão em desenvolvimento. Nós queremos saber se, para a nossa realidade
Isso faz sentido. Se para o nosso profissional de saúde, ele dá conta de usar essa tecnologia. Se para o nosso sistema, eu tenho o background tecnológico, a base tecnológica necessária para usar o medicamento ou a tecnologia de forma adequada. Pode passar o próximo, acho que só tem os nossos contatos. Então, desculpe o improviso, eu fiquei sabendo ontem que iria substituir o Carlos Gadelha, mas foi um grande prazer poder falar para vocês. Obrigada.